13. Ven estava sentada com as pernas cruzadas sob o corpo em uma das elegantes e confortáveis cadeiras do Lord Renault. Era bom estar livre do vestido volumoso e usar novamente as tão familiares camisa e calça. Mas o calmo descontentamento de Caesar lhe dava vontade de se contorcer. Ele estava parado do outro lado da sala, e Ven tinha a nítida impressão de que estava encrencada. Caesar a questionara a fundo, analisando cada detalhe de sua conversa com Lord Allen. As perguntas de Caesar haviam sido respeitosas, é claro, mas também haviam sido enérgicas. O terrisano parecia, na opinião de Ven, excessivamente preocupado com a conversa dela com o jovem nobre. Não haviam falado realmente sobre nada importante, e o próprio Allen, decididamente, não era nada espetacular para um lord de uma grande casa. Mas havia algo estranho nele, algo que Ven não admitira para Caesar. Ela se sentira confortável com Allen, recordando a experiência, percebeu que naqueles poucos instantes não havia sido na realidade Lady Valed, nem Ven, pois esse papel de tímido membro da gangue era quase tão falso quanto Valed. Não, ela simplesmente fora quem quer que fosse. Tinha sido uma experiência estranha, de vez em quando sentia o mesmo quando estava com Kelsier e os outros, mas de um modo mais limitado. Como Ellen havia conseguido evocar seu eu verdadeiro tão rápida e completamente. Talvez ele tenha usado a mancia em mim, pensou, alarmada. Ellen era um alto nobre, talvez fosse um abrandador, talvez tivesse havido mais na conversa do que ela pensava. Ven recostou-se em sua cadeira, franzindo o senho. Estava com o cobre aceso, o que significava que ela não podia ter usado a mancia emocional nela. De algum modo, ele simplesmente conseguira que ela baixasse a guarda. Ven recordou a experiência, pensando no quão estranhamente confortável se sentira. No retrospecto, estava claro que não havia sido cuidadoso bastante. Seria mais cautelosa da próxima vez. Presumiu que se encontrariam novamente. Era de se esperar. Um criado entrou e sussurrou algo para Caesar. Uma rápida queima de estanho permitiu a Ven ouvir a conversa. Kelsier havia finalmente retornado. Por favor, avise Lord Renault, Caesar disse. O criado vestido de branco assentiu, deixando a sala com passos rápidos. O restante de vocês pode sair. Caesar disse calmamente, e os outros criados se retiraram. A silenciosa vigília de Caesar os forçava a permanecer esperando, no tenso aposento, sem falar ou se mover. Kelsier e Lord Renault chegaram juntos, conversando em voz baixa. Como sempre, Renault usava um rico traje, cortado no estilo pouco comum do oeste. O ancião mantinha seu bigode grisalho, aparado e arrumado, e caminhava com um ar confiante, mesmo depois de passar a noite toda entre a nobreza. Ven se surpreendeu novamente com o porte aristocrático dele. Kelsier ainda usava sua capa de bruma. "Seis?" disse quando entrou. "Tem novidades?" "Temo que sim, mestre Kelsier", Caesar disse. "Parece que a senhora Ven chamou a atenção de Lord Alan Venture no baile desta noite." "Alan?" Kelsier perguntou, cruzando os braços. "Não é o herdeiro?" "Ele mesmo", Renault afirmou. "Encontrei o rapaz há uns 4 anos, quando seu pai visitou o oeste. Ele me pareceu um pouco inadequado para alguém de sua posição." 4 anos? Ven pensou. Não é possível que esteja imitando Lord Renault há tanto tempo. Kelsier só escapou das minas há 2 anos. Ela observou o impostor, mas, como sempre, foi incapaz de detectar uma falha em seu porte. "Quão atencioso foi o rapaz?" Kelsier perguntou. "Ele a convidou para dançar", Caesar disse, mas a senhora Ven foi sábio bastante para declinar o convite. Aparentemente, o encontro deles foi obra do acaso, mas temo que ela tenha chamado a atenção dele. Kelsier deu uma risada. "Você ensinou bem demais, Caesar. No futuro, Ven talvez devesse tentar ser um pouco menos encantadora." "Por quê?" Ven perguntou, tentando esconder seu aborrecimento. "Achei que queria que eu fosse apreciada. Não por um homem tão importante quanto Alan Venture, criança." Lord Renault disse. "Mandamos você para a corte para que pudesse estabelecer alianças, não para causar escândalos." Kelsier assentiu. Venture é jovem, elegível e herdeiro de uma casa poderosa. Um relacionamento com ele pode nos trazer sérios problemas. As mulheres da corte ficariam com ciúmes de você e os homens mais velhos desaprovariam a diferença de posição. Você se afastaria de grandes setores da corte. Para conseguir as informações que precisamos, é importante que a aristocracia a veja como insegura. Pouco importante e, sobretudo, nada ameaçadora. Além disso, criança,
Lord Renault disse. É improvável que Alan Venture tenha algum interesse real em você. Ele é conhecido por ser excêntrico. Provavelmente só está tentando aumentar sua reputação agindo conforme o inesperado. Vena sentiu. Ven sentiu seu rosto corar. Ele provavelmente está certo, disse para si mesma, com severidade. Ainda assim, não pôde deixar de se sentir aborrecida com os três, especialmente com Kelsier, por sua atitude irreverente e despreocupada. Sim, Kelsier disse, provavelmente é melhor evitar Venture completamente. Tente ofendê-lo ou algo assim, lance alguns desses seus olhares para ele. Ven presenteou Kelsier com um olhar aborrecido. Esse mesmo, Kelsier disse, com uma gargalhada. Ven tricou os dentes e se forçou a relaxar. Vi meu pai no baile esta noite, disse, esperando tirar o foco de Kelsier e dos outros de Lord Venture. Verdade? Kelsier disse com interesse. Ven assentiu. Eu o reconheci da vez que meu irmão o apontou para mim. O que é isso? Renault perguntou. O pai de Ven é um obrigador, Kelsier contou, e aparentemente um bem importante, já que tem acesso a um baile como esse. Sabe como se chama? Ven negou. Consegue descrevê-lo? Careca, olhos tatuados. Kelsier gargalhou. Só mostre quem ele é em algum momento, está bem? Ven assentiu, e Kelsier se voltou para Sazed. Agora me trouxe os nomes dos nobres que convidaram Ven para dançar? Sazed assentiu. Ela me deu uma lista, mestre Kelsier. Também tem alguns boatos interessantes do jantar dos mordomos para contar. Bom, Kelsier disse, olhando para o relógio de pêndulo no canto da sala. Terá que guardá-los até amanhã. De manhã. No entanto, preciso ir. Ir? Ven perguntou, levantando-se. Mas acaba de chegar. Essa é a coisa engraçada de se chegar em algum lugar, Ven, ele disse, com uma piscadela. Uma vez que se está lá, a única coisa que pode realmente fazer é partir novamente. Vá dormir um pouco. Você parece cansada. Kelsier se despediu do grupo e saiu da sala, subindo suavemente para si mesmo. Muito despreocupado, Ven pensou, e muito cheio de segredos. Normalmente diz quais famílias planeja atacar. Acho que vou me retirar, Ven disse, bocejando. Sazed a olhou com desconfiança, mas a deixou ir assim que Renault começou a falar em voz baixa com ele. Ven subiu as escadas até seu quarto, colocou a capa de bruma e abriu as portas da sacada. As brumas se espalharam pelo quarto. Ela inflamou o ferro e foi recompensada com a visão de uma fraca linha de metal azul que apontava ao longe. Vamos ver para onde está indo, mestre Kelsier. Ven queimou o aço, empurrando-se na direção da fria e úmida noite de outono. O estanho aumentava sua visão e fazia com que o ar úmido fizesse cócegas em sua garganta quando respirava. Ela empurrou com mais força para trás, então puxou levemente os portões abaixo. A manobra a lançou em um arco ascendente por cima dos portões de aço, contra os quais empurrou novamente para se lançar ainda mais longe no ar. Ficou de olho na trilha azul que apontava na direção de Kelsier, seguindo-o longe o bastante para permanecer incógnita. Não levava nenhum metal consigo, nem mesmo moedas, e manteve o cobre queimando para esconder o uso da alomancia. Teoricamente, só o som poderia alertar Kelsier de sua presença, e ela se movia o mais silenciosamente possível. Surpreendentemente, Kelsier não estava indo para a cidade. Depois de passar pelos portões das mansões, ele se virou na direção norte. Ven o seguiu, aterrissando e correndo em silêncio pelo chão áspero. Onde está indo? Pensou confusa. Está rodeando Felas? Vai para uma das mansões da periferia da cidade? Kelsier continuou se dirigindo para o norte por um tempo. Então sua linha de metal repentinamente começou a ficar mais tênue. Ven se deteve, parando ao lado de um grupo de árvores baixas e entroncadas. A linha desaparecia em ritmo veloz. Kelsier havia acelerado de repente. Ela praguejou, começando a correr. Adiante, a linha de Kelsier se desvanecia na noite. Ven suspirou, diminuindo o passo. Avivou-se ao ferro, mas mal foi o suficiente para captar um vislumbre dele desaparecendo novamente na distância. Jamais o alcançaria. O ferro avivado, no entanto, mostrou-lhe algo mais. Ela franziu o senho, continuando em frente até chegar a uma fonte fixa de metal. Duas pequenas barras de bronze enfiadas no chão, a alguns palmos de distância uma da outra. Pegou uma delas e olhou para as brumas que rodopiavam ao norte. Ele está saltando, pensou. Mas por quê? Saltar era mais rápido do que caminhar, mas não parecia ter muito sentido fazer isso no meio do nada. A menos...
Ela seguiu em frente, e logo encontrou mais 2 barras de bronze enterradas. Vena olhou para trás. Era difícil dizer, à noite, mas parecia que as 4 barras formavam uma linha que apontava diretamente para Luthadel. Então, é assim que ele faz, ela pensou. Kelsier tinha uma capacidade misteriosa de se mover entre Luthadel e Feles com velocidade incrível. Ela presumira que ele estava usando cavalos, mas, pelo visto, ele tinha encontrado uma maneira melhor. Ele, ou talvez alguém antes dele, tinha feito uma estrada romântica entre as 2 cidades. Ela agarrou a primeira barra, precisaria dela para amenizar sua aterrissagem, e se estivesse errada, e se dirigiu até o segundo par de barras, arremessando-se no ar. Empurrou com força, avivando seu aço, atirando-se o mais longe no céu que conseguiu, enquanto voava. Avivou seu ferro, procurando outras fontes de metal. Elas logo apareceram, 2 fontes diretamente ao norte, e mais 2 um pouco mais longe de cada lado dela. As que estão ao lado são para correções de curso, percebeu. Teria que continuar se movendo para o norte se quisesse permanecer na estrada de bronze. Empurrou-se levemente para a esquerda, movendo-se de maneira a passar diretamente entre as 2 barras adjacentes do caminho principal, e logo se lançou novamente para a frente, saltando em arco. Conseguiu pegar o jeito rapidamente, saltando de um ponto para o outro, sem nunca se aproximar do chão. Em alguns poucos minutos, tinha encontrado o ritmo tão bem que mal teve que fazer alguma correção para os lados. Seu progresso pela paisagem desgrenhada era incrivelmente rápido. As brumas sopravam sua capa e agitava e sacudia atrás dela. Mesmo assim, forçou-se a acelerar. Passara tempo demais estudando as barras de bronze. Tinha que alcançar Kelsier de outro modo. Chegaria em Luthadel, mas não saberia para onde ir. Começou a se lançar de um ponto a outro em velocidade quase temerária, procurando desesperadamente algum sinal de movimento alomântico. Depois de uns 10 minutos saltando, uma linha azul finalmente apareceu diante dela. Apontava para cima, em vez de na direção das barras do chão. Suspirou aliviada. Então, uma segunda linha apareceu, e uma terceira. Ven franziu o senho, deixando-se cair no solo com um golpe surdo. Avivou o estanho, e uma sombra imensa surgiu na noite diante dela. Seu topo cintilava com bolas de luz. A muralha da cidade, pensou impressionada. Tão rápido? Fiz a viagem 2 vezes mais rápido do que um homem a cavalo. No entanto, isso significava que havia perdido Kelsier. Franzindo o senho, ela usou a barra que estava carregando consigo para se arremessar para o alto das ameias. Assim que aterrissou na pedra úmida, estendeu o braço e puxou a barra até sua mão. Então se aproximou do outro lado da muralha, saltando e pousando de cócoras no corrimão de pedra enquanto perscrutava a cidade. E agora? Pensou aborrecida. Volto para Feles? Paro na loja de trevo e vejo se ele esteve por lá? Ficou sentada incerta por um momento, então se atirou na muralha e começou a percorrer os telhados. Vagou sem destino, empurrando fechos de portas e pedaços de metal, ou usando a barra de bronze, e puxando-a novamente para sua mão, quando era necessário dar longos saltos. Só quando chegou percebeu que, inconscientemente, tinha ido para um destino específico. A fortaleza Venture se erguia diante dela na noite. As luzes oxídricas estavam apagadas, havia apenas algumas tochas fantasmagóricas ardendo perto dos postos da guarda. Vena aterrissou na cobertura de um castelo, de um telhado, tentando decidir o que a levara de volta àquela imensa fortaleza. O vento frio agitava os seus cabelos e a capa. E ela pensou ter sentido algumas gotas de chuva na bochecha. Permaneceu ali por um bom tempo, sentindo os pés cada vez mais frios. Então notou um movimento à sua direita. Agachou-se imediatamente, avivando seu estanho. Kelsier estava sentado em um telhado, a menos de 3 casas de distância, iluminado apenas pela luz ambiente. Não parecia tê-la notado. Estava observando a fortaleza, o rosto distante demais para que ela pudesse ler sua expressão. Vena observou desconfiada. Ele tinha rejeitado seu encontro com Ellen, mas isso talvez o preocupasse mais do que admitia. Uma súbita pontada de medo a fez ficar tensa. Estaria aqui para matar Ellen? O assassinato de um alto nobre herdeiro certamente traria uma tensão entre a nobreza. Vena esperou, apreensiva. Finalmente Kelsier se levantou e partiu, empurrando-se do telhado para o ar.
Ven derrubou sua barra de bronze e sua delataria, e correu atrás dele. Seu ferro mostrou linhas azuis movendo-se ao longe, e saltou apressadamente através da rua, empurrando-se contra a grade de um bueiro, determinada a não perdê-lo novamente. Ele seguia na direção do centro da cidade. Ven franziu o senho, tentando adivinhar o destino dele. A fortaleza Erikeler estava naquela direção, e era uma importante fornecedora de armamentos. Talvez Kelsier planejasse fazer algo para interromper o fornecimento, tornando a casa Renault mais vital para a nobreza local. Ven aterrissou em um telhado e se deteve, observando Kelsier perder-se na noite adentro. Ele está se movendo rápido de novo. Uma mão pousou em seu ombro. Ven gritou, saltando para trás e avivando o peltro. Kelsier a olhava com uma sobrancelha arqueada. Devia estar na cama, mocinha. Ven olhou para o lado, na direção da linha de metal. Mas, minha bolsa de moedas, Kelsier disse, sorrindo. Um bom ladrão consegue roubar truques com tanta facilidade quanto rouba tesouros. Passei a ficar mais cuidadoso desde que me seguiu na semana passada. No início, presumia que fosse um nascido das brumas Venture. Eles têm algum? Tenho certeza que sim. Kelsier disse. A maior parte das grandes casas tem. Mas seu amigo Ellen não é um deles. Não é nem mesmo um brumoso. Como sabe? Ele pode estar escondendo. Kelsier negou com a cabeça. Ele quase morreu alguns anos atrás em um ataque. Se houve um momento para que demonstrasse seus poderes, teria sido esse. Ven assentiu, ainda olhando para baixo, sem encarar Kelsier. Ele suspirou, sentando-se no telhado inclinado, com uma perna pendurada de lado. Sente-se. Ele quase morreu, alguns anos atrás, em um ataque. Se houve um momento para que demonstrasse seus poderes, teria sido esse. Ven assentiu, ainda olhando para baixo sem encarar Kelsier. Ele suspirou, sentando-se no telhado, inclinado, com uma perna pendurada de lado. Sente-se. Ven se sentou ao lado dele. Acima deles, as brumas frias continuavam a girar, e começava a garoar levemente, o que não era muito diferente da umidade noturna normal. Você não pode me seguir assim, Ven, Kelsier disse. Lembre-se da nossa conversa sobre confiança? Se confiasse em mim, me diria aonde estava indo. Não necessariamente, Kelsier disse. Talvez eu só não quisesse que você e os outros se preocupassem comigo. Tudo o que você faz é perigoso, Ven disse. Porque nos preocuparíamos mais se nos contasse especificamente. Algumas tarefas são ainda mais perigosas do que outras, Kelsier disse em voz baixa. Ven se deteve, então olhou para o lado, na direção que Kelsier estava seguindo, na direção do centro da cidade, na direção de Craddockshaw, a colina das 1000 torres, o palácio do Senhor Soberano. Você vai confrontar o Senhor Soberano, Ven disse, com um tom de voz baixa. Semana passada você disse que lhe faria uma visita. Visita? Talvez uma palavra forte demais. Kelsier disse. Vou para o palácio, mas sinceramente espero não encontrar com o Senhor Soberano em pessoa. Ainda não estou pronto para ele. De qualquer forma, você vai direto para a loja de Trevo. Ven assentiu. Kelsier franziu o senho. Vai tentar me seguir de novo, não vai? Ven pausou, mas assentiu novamente. Por quê? Porque quero ajudar, disse Ven, com voz fraca. Até agora, minha parte nisso tudo foi essencialmente resumida a ir a uma festa. Mas sou uma nascida das brumas, você mesmo me treinou. Não vou ficar sentado e deixar que todo mundo faça o trabalho perigoso enquanto janto e vejo as pessoas dançarem. O que você está fazendo nesses bailes é importante, Kelsier observou. Ven assentiu, olhando para baixo. Ela o deixaria ir. E então, o seguiria. Parte da sua razão tinha a ver com o fato de que estava começando a sentir camaradagem por essa gangue. E isso não era como nada que já tivesse conhecido. Queria ser parte do que estava acontecendo. Queria ajudar. No entanto, outra parte dela sussurrava que Kelsier não estava lhe contando tudo. Ele talvez confiasse nela, talvez não. Mas ele certamente tinha seus segredos. O 11º metal e, por conseguinte, o Senhor Soberano estavam envolvidos nesses segredos. Kelsier a olhou nos olhos e deve ter percebido que ela tinha a intenção de segui-lo. Suspirou, reclinando-se para trás. Estou falando sério, Ven. Você não pode vir comigo. Por que não? Ela perguntou, abandonando os fingimentos. Se o que está fazendo é tão perigoso, não seria mais seguro ter outro nascido das brumas na retaguarda? Você ainda não conhece todos os metais, Kelsier disse. Só porque você ainda não me ensinou. Precisa de mais treino.
O melhor treino é a prática, Ven disse. Meu irmão me ensinou a roubar, me levando em arrombamentos. Causer negou com a cabeça. É muito perigoso. Causer, ela disse, com um tom de voz sério. Estamos planejando derrubar o Império Final. Não espero viver mais. Não espero viver até o final do ano de qualquer modo. Você fica dizendo para os outros. Não espero viver até o final do ano. De qualquer modo, você fica dizendo para os outros que é uma vantagem ter dois nascidos das brumas na equipe. Bem, não vai ser muita vantagem, a menos que realmente me deixe ser uma nascida das brumas. Quanto tempo vai me fazer esperar? Até eu estar pronta? Acho que isso nunca vai acontecer. Kelzer a encarou por um momento e sorriu. Quando nos conhecemos, não conseguia fazer com que me dissesse uma palavra a maior parte do tempo. Agora está me passando sermões. Vin corou. Finalmente, Kelzer suspirou, remexendo em sua capa para pegar algo. Não acredito que estou considerando isso, murmurou, dando para ela um pedaço de metal. Vena estudou a minúscula bola de metal prateado. Era tão brilhante e lisa que quase parecia uma gota de líquido, ainda que fosse sólida ao toque. Atium, Kelzer disse, o 10º e mais poderoso metal alumântico conhecido. Essa conta vale mais do que toda a bolsa de boxes que lhe dei. Esse pedacinho? Ela perguntou, surpresa. Kelzer assentiu. O Atium só vem de um lugar, das minas de Hatzin, onde o Senhor Soberano controla a produção e a distribuição. As grandes casas conseguem comprar uma quantidade imensa de Atium, e esse é um dos principais meios através do qual o Senhor Soberano as controla. Vá em frente, engula. Vena olhou o pedaço de metal, incerta de que queria desperdiçar algo tão valioso. Não se pode vender isso, Kelzer disse. Gangues de ladrões tentaram, mas foram localizadas e executadas. O Senhor Soberano é muito cuidadoso com seu suprimento de Atium. Vena assentiu e engoliu o metal imediatamente. Engoliu o metal. Imediatamente sentiu uma nova fonte de poder aparecer dentro de si, esperando para ser queimada. Muito bem, Kelzer disse, ficando em pé. Queime assim que eu começar a andar. Vena assentiu. Assim que ele começou a andar, ela buscou sua nova fonte de força e a queimou. Kelzer pareceu esfumaçar levemente diante de seus olhos. Então uma imagem transparente, quase espectral, surgiu das brumas à frente dele. A imagem se parecia com Kelzer e caminhava a apenas alguns passos à sua frente. Uma segunda imagem, ainda mais leve, se desprendeu se desprendeu a partir do duplicado de volta para o próprio Kelzer. Era como uma sombra ao contrário. O duplicado fazia tudo o que Kelzer fazia, exceto que a imagem se movia antes. Ele se virou e Kelzer seguiu o mesmo caminho. A boca da imagem começou a se mover. Um segundo depois, Kelzer falou. O Atium permite que você anteveja um pouco o futuro, ou pelo menos lhe permite ver o que as pessoas vão fazer dentro de uns instantes. Além disso, ele amplia sua mente, permitindo que lide com a nova informação que reaja mais rápido e calmamente. A sombra parou, e Kelzer caminhou até ela, parando também. De repente, a sombra esbofeteou, e Ven reagiu instantaneamente, erguendo a mão, bem quando a mão verdadeira de Kelzer começou a se mover. Defendeu o golpe dele no meio do caminho. Enquanto estiver queimando Atium, ele explicou, nada pode surpreender você. Pode surpreender uma adaga sabendo com confiança que seus inimigos vão direto até ela. Pode se esquivar de ataques com facilidade porque é capaz de antecipar onde o golpe vai acertar. O Atium a torna quase invencível, amplia sua mente, tornando-a mais capaz de usar toda e qualquer informação nova. De repente, dezenas de outras imagens dispararam do corpo de Ven, cada uma saltando em direções distintas, algumas caminhando pelo telhado, outras saltando no ar. Ven soltou o braço dele, erguendo-se e dando um passo para trás, confusa. Estou queimando Atium também, Kelzer disse. Posso antever os seus movimentos também. Isso muda o que vou fazer. O que, por sua vez, muda o que você vai fazer. As imagens refletem cada uma das ações possíveis que podemos empreender. É complicado, Ven disse, observando a mistura confusa de imagens, as mais antigas desaparecendo de maneira constante e novas aparecendo a todo momento. Kelzer assentiu. A única maneira de se derrotar alguém que esteja queimando Atium é queimando-o também. Dessa forma, nenhum dos dois tem vantagem. As imagens desapareceram.
O que você fez? Ven perguntou, com um sobressalto. Nada, Kelsier disse. Seu Ation provavelmente acabou. Ven percebeu surpresa que ele estava certo. O Ation se fora. Queima tão rápido? Kelsier assentiu, sentando-se novamente. Essa é provavelmente a fortuna que você torrou mais rápido, não é? Ven assentiu, aturdida. Parece um desperdício. Kelsier deu de ombros. O Ation só é valioso por causa da alomancia. Se não o queimássemos, não valeria a fortuna que vale. É claro, uma vez que nós o queimamos, nós o tornamos ainda mais raro. É uma relação interessante. Pergunte a Ham sobre isso algum dia. Ele adora falar sobre a economia do Ation. De todo modo, qualquer nascido das brumas que enfrentar provavelmente terá Ation consigo, mas são relutantes em usá-lo. Além disso, não o terão engolido ainda. O Ation é frágil e os sucos gástricos o arruinam em questão de horas. Então é necessário equilibrar a linha entre a conservação e a efetividade. Se parecer que seu oponente está usando o Ation, então é melhor usar o seu também, mas tenha certeza de que ele não está enganando, para que sua reserva não acabe antes da dele. Vena sentiu. Quer dizer que vai me levar com você esta noite? Provavelmente vou me arrepender, Kelsier disse, suspirando. Mas não vejo modo de fazer você ficar para trás. Só se eu amarrá-la, talvez, mas estou avisando, Ven, isso pode ser perigoso. Muito perigoso. Não pretendo encontrar o Senhor Soberano, mas pretendo me esgueirar dentro da fortaleza dele. Acho que sei onde encontrar uma pista de como derrotá-lo. Ven sorriu, dando um passo adiante quando Kelsier acenou para que se aproximasse. Ele enfiou a mão em sua bolsa e tirou um frasco, erguendo-o a ela. Era como um frasco alomântico normal, exceto que o líquido dentro tinha uma única gota de metal. Essa conta de Ation era muitas vezes maior do que aquela que ele lhe dera para praticar. Não a use a menos que seja obrigada, Kelsier advertiu. Precisa de algum outro metal? Vena assentiu. Queimei quase todo o meu aço para vir para cá. Kelsier lhe deu outro frasco. Primeiro, vamos buscar minha bolsa de moedas. Às vezes me pergunto se estou ficando louco. Talvez seja devido à pressão de saber de algum modo, devo suportar a carga de um mundo inteiro. Talvez seja por causa das mortes que vi, dos amigos que perdi, dos amigos que fui forçado a matar. De todo modo, às vezes vejo sombras me seguindo, criaturas escuras que não compreendo nem desejo compreender. Serão talvez alguma invenção da minha mente sobrecarregada?